Muito bem, nós chegamos no nosso último vídeo da semana especial e hoje nós vamos ver o que um diabo muito experiente tem a ensinar para os jovens recrutas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então é o nosso último dia da última semana do mundo. Isso mesmo, estamos durante toda essa semana comentando os artigos desse livro aqui, A Última Noite do Mundo, do C.S. Lewis, da editora Thomas Nelson Brasil. E hoje então nós vamos para o último artigo, escrito em 1959, que é Mal Danado Propõe um Brinde. Esse é um artigo muito interessante porque ele na verdade é como se fosse um retorno a um outro livro do C.S. Lewis. Nesse livro aqui, também editado pela Thomas Nelson Brasil, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis vai nos apresentar esse mal danado, que é esse diabão muito experiente lá do inferno. Nesse livro especificamente, é a troca de cartas dele com o seu sobrinho diabinho lá, que está aqui no mundo responsável por um humano. Ele é responsável por tentar esse humano, não deixar que esse humano se converta, esse tipo de coisa. E aqui nós temos então essas cartas, essas trocas de cartas de como esse mal danado está ensinando o seu sobrinho a tentar esse humano. Bem, no outro livro nós vamos ter apenas o discurso desse mal danado lá na Academia de Treinamento de Tentações lá do Inferno, que está formando uma nova turma de tentadores, e mal danado então vai tentar passar um pouco da sua experiência para esses novos tentadores. Então não é preciso você ler um livro para que você entenda o outro, ainda que a minha sugestão é que você leia primeiro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, para depois você ler esse discurso aqui, que é fantástico. Logo depois do brinde feito pelo diretor dessa academia de treinamento, a palavra é passada para Mal Danado e ele então começa o seu discurso da seguinte maneira. Ele começa alertando e na verdade entendendo aqueles jovens tentadores, sabem que eles estão ansiosos, afinal agora eles vão para o mundo e vão seguir carreira. Só que é muito interessante esse aviso do Mal Danado, porque ao mesmo tempo que ele fala a respeito disso, dos sonhos desses tentadores, né, de se tornarem grandes como ele próprio é, ele vai falar que a coisa não é muito legal para quem não consegue. Ou seja, ele ao mesmo tempo que impulsiona, mas ele relembra esses tentadores que caso eles não consigam, eles serão severamente castigados. Então isso só faz aumentar ainda mais a ansiedade desses novos tentadores. Uma outra coisa, e logo no início ele vai falar, é a respeito do banquete que está ali servido para eles. E ele vai falar, ó, essas almas que estão aqui servidas no banquete, elas são sem sabores. Sabe, elas são almas que vieram para o inferno, mas são almas insípidas, almas que não abrem o apetite desses demônios, porque são almas muito sem sabores, porque afinal de contas essas almas não são más de verdade, elas simplesmente foram vivendo a vida, né, do jeito que a vida foi levando, e isso não dá sabor à alma. E aí ele começa a falar de como ele tem saudade das almas verdadeiramente vis, daquelas almas verdadeiramente más, que são realmente saborosas, almas que têm realmente a maldade dentro de si. E ele então vai falar para esses novatos que estão ali que infelizmente o mundo está caminhando a si mesmo, né? Infelizmente está cada vez mais raro encontrar uma alma verdadeiramente saborosa de maldade. Não porque o homem não seja mau, mas porque a maldade que o homem hoje pratica é a maldade do dia a dia, é aquela maldade do egoísmo próprio, aquela maldade que ele vai carregando dentro de si sem ter os grandes homens maus. Mais pra frente a gente vai ver um pouquinho mais disso. Mas é interessante você notar que ele vai tratar então essas almas como banquetes, como alimento. E existem diferentes sabores em cada uma dessas almas. Mas seria vão negar que as almas humanas, em cujas angústias nos banqueteamos nessa noite, eram de péssima qualidade. Nem mesmo as maiores habilidades culinárias de nossos atormentadores as tornariam menos insípidas. Mal Danado vai continuar falando a respeito da má qualidade do banquete e vai dizer que entende que não é culpa nem do reitor nem de quem preparou aquelas almas. Na verdade é aquilo que está tendo para hoje. No mundo de hoje é isso que se tem mesmo, as almas que se tem são essas. E aí é muito interessante porque ele vai dizer o seguinte, ele vai começar a descrever qual que é o banquete que está na frente dele, mas qual que é o banquete que ele gostaria que estivesse saboreando. Então ele vai falar o seguinte, que ali nós temos um prefeito ao molho de corrupção.
Só que ele vai dizer que esse prefeito ele não tinha avareza de verdade, não era apaixonado pelo dinheiro de verdade. Simplesmente um prefeito que se deixou levar, né, ali por esquemas de corrupção e tal. Como todos são corruptos, ele entrou na corrupção também, mas ele não era apaixonado verdadeiramente pela corrupção, ou pelo dinheiro, ou pela avareza. Ele vai dizer também que existe um cozido de adúlteros, só que também da mesma forma são homens que cometem adultério simplesmente porque é normal cometer adultério. Não são homens que são pegos pela luxúria, pela avareza. Não, nada disso. São homens simplesmente que vão adulterando porque é assim mesmo e o mundo é assim mesmo. E isso não dá sabor às almas. O que dá sabor às almas é essa maldade intencional, essa paixão realmente pelo pecado. Em contrapartida, ele então vai nos dizer o que ele gostaria de estar saboreando. E aí eu anotei aqui, ele gostaria de estar saboreando um Farinata, que foi um aristocrata herege do século XIII, alguém que fez bastante confusão ali no seio da igreja. Temos também um Henrique VIII, que governou a Inglaterra no final do século XV, início do século XVI, e que queria divorciar da sua esposa, mas como a igreja católica não dava o divórcio, então ele criou a sua própria igreja, que mais tarde se transformou na igreja anglicana. Temos também a Giacomo Casanova, que foi um devasso do século XVIII, então alguém que realmente era apaixonado pela lascívia, né? Por toda essa luxúria, e verdadeiramente aquilo impregnava na alma, segundo ele, dando sabor àquela alma. E temos ainda Valéria Messalina, que foi a terceira esposa do imperador Cláudio, lá no século I, que era uma devassa mesmo, alguém também que tinha dentro de si, dentro da própria alma, a luxúria e a lascívia. Então ele vai dizer exatamente isso, olha, ele vai falar, olha, infelizmente essas almas que nós temos aqui são as almas que nós temos no mundo atual. E eu imagino como seria o discurso de Maldonado para uma turma de tentadores nos dias de hoje. Isso porque hoje em dia as pessoas elas vão pecando, mas elas vão pecando sem nem saber que é pecado, elas nem mais importa se aquilo é pecado, não é por paixão à maldade, é simplesmente por ignorar totalmente Deus e Jesus Cristo. Simplesmente eles ignoram e vão vivendo as suas vidas, cometendo os pecados. Eu acho que ainda estariam mais sem sabores essas almas. E chegou a hora de eu te convidar a se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se você não viu os outros 6 vídeos a respeito desse livro, por favor, lá embaixo na descrição desse vídeo tá todos os links, você pode ver, depois que acabar esse vídeo você pode ver eles. E caso você ainda queira manter um contato mais específico, nós temos o nosso Instagram, @livroseteologia. Lá a gente coloca todo dia as principais promoções, os principais lançamentos e os principais vídeos que você não pode perder. Então não siga também lá no @livroseteologia. Mas vamos embora, porque ainda tem uma outra coisa do discurso de Maldonado que eu preciso dizer para vocês. Bem, diante de tudo isso, Maldonado vai dizer, olha, nós estamos perdendo e muito na qualidade das almas, mas nós estamos ganhando e muito na quantidade. Então, de uma certa forma, nós estamos trocando qualidade por quantidade. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, antigamente nós tínhamos grandes pecadores, mas esses grandes pecadores não arrastavam atrás de si uma grande multidão. Eles faziam grandes maldades com muitas pessoas, mas eles não arrastavam grandes multidões, igual hoje nós estamos tendo a oportunidade. E aí ele vai citar o seguinte, olha, hoje nós temos grandes pecadores que arrastam atrás de si muitas pessoas. E aí ele cita, por exemplo, os artistas de cinema, os cantores românticos, e vai falar, ó, essas pessoas, elas estão arrastando atrás de si uma grande quantidade de almas. Então basta você perverter uma delas, um ator de cinema, um cantor sertanejo, que muitas pessoas vão atrás dela. Eu fico imaginando o Maldonado vendo o sertanejo universitário, né? Os cantores de sertanejo universitário, talvez seria uma grande meta de Maldonado, porque afinal de contas a maior parte das músicas é sempre muita cerveja, muito sexo, sem nenhum compromisso e assim por diante, né? E aquela multidão sendo arrastada atrás deles. Então é isso que ele vai querer dizer, isso já há muito tempo atrás, lá em 1959. Vai falar, olha, as pessoas costumam escutar essas pessoas e serem influenciadas por essas pessoas. Então, o nosso alvo de agora em diante não é ir de um em um. Basta você pegar esse grande artista que atrás dele ele vai arrastar muitas pessoas. Por fim, ele vai dizer o seguinte, olha, nós estamos perdendo em qualidade, estamos ganhando em quantidade, mas nós não podemos esquecer que mesmo essas almas insípidas, sem sabores, foram alvos do amor do nosso inimigo.
E aí é muito interessante, porque ele vai chamar, óbvio, Deus de seu inimigo. Então, toda vez que ele fala sobre inimigo, ele está falando sobre Deus. E ele vai dizer, olha, por mais cabuloso que pareça, por mais impressionante que pareça, essas almas insípidas, sem sabor, essas almas assim insignificantes, ainda assim são alvos do amor do nosso inimigo. Por isso que elas merecem atenção. Somos tentados a dizer que almas assim mal valem a pena serem condenadas ao inferno. Sim, mas o inimigo considerou-os dignos do esforço de serem salvos. Acreditem, ele foi mesmo capaz de tal coisa. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa semana especial, a última semana do mundo. Durante 7 dias nós falamos sobre os 7 artigos desse livro aqui, que se tornou para mim o melhor livro do C.S. Lewis que eu li até agora. Isso por causa da diversidade dos assuntos e também a genialidade com que o C.S. Lewis escreveu sobre cada um desses assuntos. Eu quero agradecer você que nos acompanhou durante toda essa semana. Eu sei que não é fácil, vídeo todos os dias para assistir, mas muita gente me mandou um feedback bem legal. A gente vai estar preparando a cada 2, 3 meses uma semana especial dessa daqui. Muito bem, se você ficou interessado nesse livro, o link está lá embaixo. Comprando por esse link você ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos e mais semanas especiais como essa. Muito obrigado, eu quero te desafiar a colocar um dos nossos vídeos do Livros e Teologia no seu grupo do WhatsApp ou lá no seu Facebook para ajudar a divulgar o nosso Livros e Teologia. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.